Vamos dar início, então, aqui ao segundo painel do nosso congresso. Meu nome é Iva de Franco, eu vou presidir os debates aqui. Bem, o tema desse nosso segundo bloco dialoga bastante, na verdade, né? Não só com a linha do congresso como um todo, mas principalmente do último painel que a gente teve agora há pouco, porque vamos tratar de inteligência artificial, que é um tema que já apareceu em diversos dos congressos anteriores, mas numa perspectiva também de data valence, de monitoramento, que no fundo foi o grande tópico do primeiro painel. Então acho que a gente tem uma continuidade super interessante nessa manhã de discutir esse tema que é multifacetado, que é atual, que, enfim, então, a gente estava até conversando antes, já foi falado antes, possivelmente no próximo congresso será abordado também, dada a relevância e capacidade de ter de influenciar em diversas questões que interessam a gente aqui no processo penal. Então, sem mais delongas, eu vou já passar a palavra, eu vou passando a biografia de cada uma das palestrantes conforme elas forem falando, tá? A gente vai ter uma exposição inicial de cerca de 15 minutos de cada uma delas. Depois a gente vai abrir para perguntas. A gente deve abrir para perguntas em bloco, da forma como a gente tem conduzido até aqui, tá bom? Então, vamos começar com a professora Kate Saboia, que é professora associada do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade de Castilla-La Mancha. Fez estágio de pesquisa também no Max Planck Institute. É juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, atualmente em auxílio à presidência do Conselho Nacional de Justiça. Professora Kate, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Ivan. Boa tarde. Aliás, bom dia a todas e todos, né? Eu cheguei um pouco acelerada, né, Marta? Encontrei o professor Maurício, ele perguntou, você fica até quando? Eu disse, até sexta. Aí ele disse, sexta amanhã? Sexta amanhã. Então, eu estou meio... até um pouco a minha fala, ao mesmo tempo acelerada e atrasada, em que pese a mente imaginar que eu ainda estou num tempo que não corresponde à realidade, mas é isso. Então, bom dia a todas e todos, um prazer imenso estar aqui, retornar à Faculdade de Direito da USP, é um prazer muito grande para mim, sempre uma grande satisfação, especialmente quando envolve a afetividade do convite. O convite foi intermediado pela professora Marta. Agradeço demais. Vou ter a liberdade de chamar dos meninos, né, do Interlab, a André e a Ivan. Muito obrigada pelo convite e também pela oportunidade de debater com pessoas tão qualificadas como com a querida Jamile, que a tecnologia nos aproximou através, tanto pelo interesse comum na temática, também em relação a fazermos parte de algumas redes sociais de mulheres no processo penal, e admiro tanto a orientadora dela também como Jamile pela qualidade do trabalho desenvolvido recentemente, defendido aí na UFMG. E Thalita não conhecia ainda pessoalmente, mas dentro do monitoramento, né, tão constante, evidentemente eu dei um Google no nome dela ontem, e parabéns pela obra. Eu li que a Thalita é uma das coordenadoras de uma obra aí que fala sobre essa loucura do monitoramento da vigilância. Já baixei aqui e fiz uma leitura muito rápida, mas fiquei absolutamente interessada. Parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz de ver mulheres, né, assumindo esses postos de mando que antes eram muito raros. Eu acho que a professora Marta é a única mulher do departamento, né, de processo. São duas mulheres. Lá no meu tribunal, eu sou sozinha. Os diálogos apenas com os homens. O meu tribunal também, para além de professora, eu sou juíza. Como dizia um corregedor que nós tínhamos, eu sou juíza nas horas vagas e professora o restante do dia.
Então, fico feliz em ver tantas mulheres aqui no mando, no comando das discussões e também na plateia. Então, ditas essas palavras, né, André já me apresentou, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, e sou professora de Direito Penal e de Processo Penal. Na graduação eu sou de Direito Penal. Na pós-graduação eu não estou atualmente em Natal, porque eu trabalho no CNJ em Brasília, e aí, infelizmente, a ter que se deslocar toda semana me fez sair da pós-graduação. Na pós-graduação eu lecionava processo penal, e na graduação eu permaneço ensinando Penal 1 e Penal 4, que tanto é a parte geral quanto a parte especial. E, diferentemente do que o corregedor dizia, a Constituição, normativamente, né, me permite ser juíza e professora com a mesma dimensão. Então, eu não consigo separar quando eu sou juíza, quando sou professora, porque assim, eu não me viria ser essas duas profissões. É isso que eu digo aos meus alunos todos os dias, quando a gente acorda com preguiça de ir para a aula, com preguiça de levantar, com preguiça de tomar banho, mas quando você sai de casa e chega na universidade, quanta gratidão da energia deles, e como eu saio uma pessoa melhor, mais leve e mais feliz. Então, o direito penal me traz muita felicidade. Ditas essas palavras iniciais, a gente aqui combinou, até para evitar sobreposição, que eu faria uma abordagem mais genérica, e as Thalita e Jamile, que vão me suceder, acredito que vão entrar em âmbitos mais específicos. Então, eu dividi a minha fala em 3 partes. Na primeira parte, eu me inspirei em um artigo do professor Ney Belo, que ele fala sobre a utopia e a distopia do processo penal. E aí, por que eu me inspirei nessa frase, utopia e distopia? Eu acho que a grande utopia do processo penal é de que os acertamentos dos casos penais eles sejam acertamentos justos, na perspectiva de proferir sentenças absolutórias para inocentes e proferir sentenças condenatórias para as pessoas culpadas, na perspectiva de autores de crimes. Então, essa é a utopia que nos move. E essa utopia, dentro da perspectiva de um pouco mais de 2 séculos de processo penal como ciência, não é? A gente não pode se esquecer de que tínhamos rituais de punição ao longo aí do percurso histórico, e só a partir de mais ou menos 2 séculos é que a gente começa a fazer esse construto utópico de acertamentos de casos na perspectiva de proferir sentenças absolutórias para inocentes, proferir sentenças condenatórias para culpados. Então, nesse construto extremamente jovem, de menos de 300 anos, ainda não conseguimos abandonar essas práticas inquisitoriais tão presentes na cultura e tão presentes no ordenamento jurídico. E quando eu falo em prática inquisitorial, por óbvio, se eu estou falando da utopia do acertamento de casos penais, eu vou me remeter ao mito da verdade real. Porque dentro dessa desse utópico acertamento de fatos, o homem, de forma mitológica, ainda acreditou, ou acreditava por muito tempo, que nessa tarefa de reconstrução histórica dos fatos levados ao processo, ele conseguiria descobrir a verdade dos fatos para, utopicamente, proferir sentenças absolutórias para inocentes e sentenças condenatórias para culpados. Talvez nos últimos 50 anos, e quando eu digo 50 anos, os últimos 50 anos do século XX, em razão da tomada no epicentro da importância dos direitos humanos, talvez a gente tenha, como humanidade, abandonado um pouco esse mito da busca da verdade real e começado a fazer também construtos da epistemologia da prova na perspectiva de verdades processuais, verdades possíveis.
E acho que íamos bem, até que veio a danada da tecnologia. E essa tecnologia nos permite retomar com força a busca da verdade, a busca de entender realmente o que aconteceu. Então, eu me inspirei na utopia e distopia porque a gente parte da utopia do acertamento justo dos fatos, aos troncos e barrancos, nesses 2 séculos e meio de construto de ciência processual penal, por mais que a prática inquisitorial da busca da verdade real esteja no âmago das nossas almas e no âmago das nossas normas, mas nas últimas décadas a gente vinha fazendo alguns construtos constitucionalistas, vedação de provas ilícitas. Eu vi que Thalita trabalha muito com essa perspectiva do reconhecimento facial da IA. Porém, ter a perspectiva de ter um controle absoluto de tudo que ocorre com os homens, seja de forma pretérita, seja de forma constante, aviva na humanidade a metodologia da busca da verdade. E aí entra na distopia. Então eu parto da utopia de um acertamento justo e, infelizmente, a distopia da realidade é um processo desumanizado, um processo com constantes violações aos direitos humanos e uma constante violação, que eu parto lá quando eu falo dos 2 séculos e meio, quando a gente parte da perspectiva de dar promessas de uma ciência processual penal justa, eu parto na perspectiva de reduzir ou excluir todas aquelas injustiças tão presentes nos rituais de punições até o século XVIII. E nós vínhamos nessa toada. Além da proibição da prova ilícita, nós abolimos as provas corporais, nós abolimos torturas, nós abolimos as confissões à força. Só que, neste século, de forma paradoxal, nós estamos praticando constantes violações a direitos fundamentais tão arduamente conquistados, não de forma bruta, não pela verticalização, mas pela sutileza, pela docilidade dos chamados consentimentos ou entregas de dados que nós fazemos todos os dias ao acordar. Aí eu vou contar aqui algo absolutamente engraçado da docilidade, da sutileza e, por que não dizer, sedução. Ao chegar no hotel ontem para fazer o check-in, eu já cheguei tarde da noite e eu estava com fome. No hall do hotel tinha pão com mortadela. Uma mesa cheia de pães com mortadela e dizia que era uma comida típica de São Paulo. Eu acho que eu olhei com cara de quem estava com fome. E as moças que estavam ali no estande, elas disseram: quer um pão com mortadela? Pode se servir. Assim, ó, fazia assim, pode vir. Aquela sedução. E eu vou. Pego o pão com mortadela. Quando eu dou a primeira mordida, posso tirar uma foto sua? Com o stand atrás, eu com o pão com mortadela. Sabe aqueles segundos, o que é que eu digo? Eu devolvo o pão, eu digo que não, eu peço pelo menos para eu acabar de engolir, mas assim, são segundos e no final, acreditem se quiser, eu tirei a foto. E eu tô com isso na minha cabeça desde ontem, com medo de procurar. E a minha foto comendo pão com mortadela tá no Instagram do hotel ou em outro lugar. Veja a sedução. Eu voluntariamente entreguei, não foram minha imagem, e com pão com mortadela. E isso, desde ontem que eu estou com essa história de que se Vivo estivesse, né? Aí eu já vou entrar na segunda parte da minha fala. Eu saí da utopia e da distopia. E aí a segunda parte da minha fala eu queria trazer alguns conceitos
e algumas premissas do que eu entendo por Data Violence, que é o tema da nossa palestra, né? Data Violence, Inteligência Artificial e Processo Penal. E aí fica na cabeça, a professora Marta já bem sabe que eu sou do tempo que quando a gente começava a estudar, tinha que categorizar ou rotular as situações para poder entender. Essa é a minha formação. Uma formação talvez equivocada, eu não sei, mas nós fomos educados assim. Eu sei que a professora Marta também foi assim. Então a gente começava a estudar alguma coisa, tinha que saber se era ramo do direito público ou ramo do direito privado. Acho que já começava assim. Aí depois, todas as suas classificações, que eu lembro até que tinha um professor que chamava taxiconomia do direito empresarial. Pois bem, aí eu fiquei, qual é a diferença entre surveillance, data violence e vigilância? Há diferença, não há? E eu vi, e aqui eu a parabenizo, a obra que eu falei sobre Thalita, ela parte da perspectiva de que buscar essas conceituações só nos separa ou só atrapalha. Tanto que ela, salvo engano, você me corrija se eu tiver feito uma leitura apressada. Porque eu estava ainda abalada com a foto isso foi após a foto da mortadela. Ela diz que ela escolhe usar mundo panóptico, porque ela diz que ficar fazendo essas diferenças entre vigilância, entre surveillance, data violence, sinóptico, panóptico, no final vai separar. E o que ela mais quer, se é estudar a violação à intimidade, à vida privada e a tantos outros direitos fundamentais, é melhor você partir do que é mais conhecido, do panóptico tão difundido por Foucault, lá daquela perspectiva lá de Bentham, e partir disso. Mas aí, Thalita, eu preferi trazer para aqui que, para mim, hoje, a grande discussão é que eu já não estou falando sobre o conteúdo dos dados em si, ou de uma vigilância no sentido, nessa vigilância de controle estatal, que desde que o Estado se forma, não é como esse órgão abstrato, esse poder autônomo, ele veio para nos controlar. Só que esse controle, essa vigilância lá de trás, a vigilância tradicional do panóptico, eu acho que ela mudou. Porque eu já não estou só em conteúdo, eu estou para além do conteúdo. E mais, se lá atrás eu partia da força do Estado, eu agora parto de relações sutis, do famoso consentimento que damos todos os dias ao abrir celular, ao entrar no carro, ao querer ouvir um podcast, qualquer coisa. Li e aceito estes termos. Então, a gente consente. E que conceito de voluntariedade é essa? Então, eu parto do pressuposto que nós, para além do mundo panóptico, eu acho que nós estamos não mais no olho que vê tudo, e até não é um Big Brother, eu gostei da expressão, nós somos Little Sisters ou Little Brothers. Todos nós nos vigiamos de forma constante, um vigia o outro, ninguém sabe quem vigia quem, e a gente até se vigia também. Se vigia também na perspectiva de ninguém vai para o Instagram dizer que está triste. Então, por isso que eu estou preocupada com minha foto mordendo um pão com mortadela. Se isso vai parecer ser legal ou não. Então, é uma autovigilância. Então, saiu aquela história do olho que tudo vê, e são olhos em todos os lugares, a todos os tempos, uma entropia. Ou eu diria, eu gosto muito da expressão dessa psicotecnologia. A gente já não sabe o que é físico, o que é digital, o que é mente e o que é extensão da mente. Então, nessa perspectiva, eu acho que o Data Violence, parabéns pela escolha, ele é muito mais apropriado e também fica muito mais apropriada para eu discutir eu tenho 3 minutos, 3 casos. Só vou dar o tema central e depois a gente, se houver perguntas, eu volto. Hoje, a gente acompanha a jurisprudência e aí ficou lá atrás o que são dados, o que é dado estático, o que é dado dinâmico, o que é interceptação de fluxo de comunicação. E a gente vê a evolução. Por isso que é bacana usar Data Violence, porque eu já não estou preocupada em o dado em si. Eu não estou preocupado no conteúdo, mas nos metadados. Isso que é o grande problema hoje. Porque nós produzimos metadados de forma exponencial o dia todo e é possível saber muitas situações
da nossa vida privada quanto a esses metadados. Então, esse uso sistemático, a coleta, o monitoramento, a predição, o uso em processo penal de metadados, eu acho que este é o problema. Porque tem-se entendido que é possível flexibilizar o uso desses metadados porque não corresponde a conteúdo. É como se fosse a carta, eu não posso ler. Agora eu posso abrir um envelope. Então o envelope seria o metadado. Mas o que tem na carta eu não leio, mas eu sei quem enviou, quando enviou, que correios ele colocou, que forma de postagem ele pagou, se foi carta registrada, se foi SEDEX, se foi postagem aérea, eu sei a cidade, então isso seria um metadado. E esse metadado não merece proteção? E aqui eu queria finalizar trazendo uma situação extremamente interessante, que o STJ, ele, por maioria, ele não admite uma prova, a coleta e o ingresso de uma... Aliás, houve a coleta, mas ele não admite o ingresso de uma determinada prova porque houve a apreensão de 15 anos da caixa eletrônica de um determinado sujeito. Então, por 15 anos, havia todos os e-mails, inclusive na lixeira, que o sujeito escreveu. Um determinado ministro disse assim, bobagem, isso aqui é igual a entrar no escritório e pegar correspondências guardadas há 15 anos. Não tem diferença. É a mesma coisa. Isso não faz tanto tempo. Foi um dia desse. Esse voto foi vencido. Que bom. Segundo caso. Nós somos de um tempo aqui, os mais velhos, que pegar dados telefônicos, chamadas, para quem você ligou e de quem você recebeu chamada, não merecia proteção do artigo 5º da Constituição Federal. Então, não tinha problema nenhum. Vocês sabem que tem um tema 977 que está para ser decidido isso. Há votos vencidos, no sentido de precisa sim de uma perspectiva constitucional, e há votos que entendem que não precisa de reserva de jurisdição. Você pode pegar um celular, numa cena de um crime, e olhar as últimas ligações e também olhar a geolocalização. Você não pode olhar as mensagens, os e-mails. Então você poderia olhar um envelope. Você não poderia olhar o conteúdo do envelope. Isso está em julgamento. Tem o caso de Marielle, que todos sabem, todos estão acompanhando. Esse aí eu já vou até pular. E tem um caso que é menos comentado, é de 2021, é aqui de São Paulo, da Justiça Federal, onde houve uma autorização judicial para uma companhia eletrônica, acredito que deva ser chip eletrônico. A ordem é o seguinte, que a companhia, em determinados horários no dia, ele trocaria o SIM, o cartão SIM de um telefone celular e passaria a ser do policial e não do usuário da linha. Então, naqueles horários determinados na ordem judicial, quem teria o controle do smartphone era a polícia. Vocês imaginam isso? Então, esse caso chega ao STJ e o STJ confirma, o TRF não autorizou a ordem, foi a própria companhia telefônica quem se insurge. O Ministério Público recorre ao STJ do acórdão do TRF3 e, por nossa sorte, também se entende que essa situação não é possível. Então, veja como aí, Thalita, é a nossa única divergência, como é importante a gente também saber o que é o dado no sentido do conteúdo, o que é o dado do dado no sentido de metadados, até para a gente dar mais construto para os julgadores. Porque para esse público aqui, eu concordo com você, é melhor a gente ultrapassar essas conceituações e partir para o principal. Mas eu acho que o papel da academia também é dar contributos teóricos julgados. E aí é muito importante que a gente
trabalha aqui, aí muito parabéns pelo papel do Interlab, no sentido de dizer que aquela interceptação telefônica tão protegida na década de 90 e no início dos anos 2000 é a mesma proteção que os dados telemáticos ou dados estáticos precisam, porque são esses hoje os maiores violadores da nossa intimidade e da nossa privacidade. Então é nessa perspectiva que fica o meu desejo a todos os presentes que construam artigos na perspectiva de que nada mudou. A proteção da carta é a mesma, seja do papel que está dentro, ou seja do envelope, né? Nós precisamos proteger as pessoas que nada tem a ver com o fato, e ainda que sejam autores, presumidamente, de alguns fatos, que haja recorte no espectro investigativo, que não haja uma investigação dentro de uma pesca predatória. Então, ainda que seja um componente de uma organização criminosa, que não haja devassa de 15 anos no conteúdo da caixa de e-mail. Então, com isso, eu encerro aqui, o tempo finalizou, espero contribuir para os debates que virão e também para futuras perguntas e continuo à disposição. Muito obrigada. Professora Kate, obrigado pelas palavras, pela aula, que conseguiu introduzir bem o tema, inclusive para trazer concretos e dialogar com as falas subsequentes. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a doutora Jamila Monteiro Sarques. Ivan, desculpa. Eu posso só dizer mais um minuto, porque eu falei que já deixei a minha pergunta para Thalita e para a Jamile. Eu esqueci de Jamile de fazer a sua parte. Jamile disse que falaria sobre a anonimização. E aqui também fica a minha provocação, trazendo, eu acredito que Jamile, André e Thalita sabem da experiência que a Universidade de Stanford fez na década de 90, chamada Metafone. Não sei se todos os presentes sabem, mas eram pessoas que voluntariamente elas se inscreviam nessa pesquisa e elas apenas diziam para quem ligava e as chamadas telefônicas que elas recebiam. Era participante A, B, C, D, E, F e assim. Então você só sabia isso. São metadados. Para quem eu ligo, de quem eu recebo. Curiosamente, eles conseguiram descobrir muitas coisas sobre as pessoas. Inclusive, que uma praticou um aborto. Que se fosse plano de saúde, descobriria que um sujeito era doente. Tinha uma cardiopatia grave. E tantas outras descobertas por meio do processamento desses dados em relação a quem liga e a de quem você recebe ligação. E aí fica a provocação, né, Jamile? Que anonimização é essa e que, se é possível, na construção de coleta e de processamento e de uso de metadados, a gente entregar essa promessa de anonimização. Veja que eu estou falando de uma experiência de 1996 ou 97. Eu imagino hoje, se houvesse algo semelhante, o grau, né, de invasão à nossa vida. Se naquele tempo que não tinha SMS, que não tinha, já havia e-mail, mas não tinha WhatsApp e não tinha rede social, se eu conseguiria fazer com um grau de acurácia altíssimo a predição do comportamento pretérito de pessoas que interessavam ao processo penal ou que interessavam ao mercado na perspectiva de plano de saúde, por exemplo, ou que interessavam à segurança pública em relação a um que tinha rifles semiautomáticos. Só por chamadas e ligações eles descobriram que o cara era um potencial, um sujeito que merecia um monitoramento da segurança pública. Então aqui fica essa provocação, se eu puder contribuir com o debate. Obrigada, André. Desculpa, Ivan. Sem problema. Então a pergunta já está até feita. Só vou ler a mini biografia da Jamila, que é minha colega advogada também. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em estágio pós-doutoral
na PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Jamila, a palavra é sua. Vai se achando, não? Não. Perfeito? Obrigada, Ivan. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nesse 8º Congresso do Internet Lab. Eu agradeço muito ao convite, faço a professora Marta Saad, sempre muito querida e muito generosa, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimento também as minhas colegas de mesa, a professora Kate, uma querida amiga, Thalita. É um prazer compor esse painel com duas mulheres tão potentes. E o tema que eu trago para discussão aqui hoje está inserido nessa temática do data valence, que a professora Kate brilhantemente falou, no sistema de justiça criminal. Eu fiquei com receio de ser um tema muito recortado, mas acho que dialoga bem com o que foi dito antes e também com a fala da professora Kate. Minha proposta aqui hoje é falar sobre o limbo dos dados no processo penal por meio da seguinte pergunta: para onde vão os dados apreendidos em investigações criminais? E por que eu uso essa expressão limbo, tá? Porque limbo é um dos círculos do inferno, na verdade é o primeiro círculo do inferno, é aquele para onde vagam as almas sem destino, onde há aquela escuridão completa. E se a gente transporta essa dinâmica dantesca para a nossa realidade forense, a gente vai ver que, passado o inferno da busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e todos os reflexos que isso vai gerar na privacidade, na intimidade da pessoa que foi envolvida nesses fatos penais, vai surgir uma nova pergunta, que é: e agora? O que eu faço agora? Por muito tempo, o slide ficou um pouquinho atrapalhado, mas a pergunta é: e agora? Por muito tempo, a gente se preocupou em compreender como os dados estariam disponíveis nesses aparelhos apreendidos. Então, como é que eu teria concretude desses dados no celular, no notebook, no tablet, como eles seriam convertidos em prova no processo penal, especialmente pelas características dessa prova, de volatilidade, de maleabilidade, e por isso a gente concentrou nossos esforços em problematizar essas provas e buscar mecanismos que pudessem garantir a integridade e a confiabilidade. Hoje a gente não pode ignorar que essas provas assumiram protagonismo no sistema de justiça criminal. Toda operação envolvendo aí crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, por mais modesta que seja, conta com mecanismos como interceptação telefônica, telemática, print de WhatsApp à exaustão, acesso à nuvem, dado de geolocalização. Essas provas que antes eram excepcionais, hoje, até pela sofisticação técnica, hoje já são regra. E eu parto desse pressuposto, desse lugar que, apesar de ser incômodo e desconfortável, é bastante real, é bastante concreto, para questionar: quando acaba a investigação ou quando acaba o processo, os dados que foram extraídos desses aparelhos vão para onde? Aparentemente, o CPT, com a reforma legislativa da Lei 13.964, pacote anticrime, ao implementar a chamada cadeia de custódia, tornou possível o rastreamento da posse e o manuseio de vestígios digitais desde a coleta até o descarte. Então, as 10 etapas aí da cadeia de custódia, que começa lá com o reconhecimento do vestígio, passando pelo isolamento, fixação, pela coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, chega na última etapa, que é o descarte. Mas como que são descartados esses vestígios? O artigo 158B, no seu inciso 10º, vai dizer que o descarte deve ser realizado de acordo com a legislação vigente. De fato, existe essa legislação vigente para vários tipos de vestígios. O Estatuto do Desarmamento é um exemplo dessa legislação. Ele vai definir que a arma apreendida vai ser destruída ou, quando possível, vai ser doada para a Força de Segurança Pública ou para o Exército. Lei de drogas é um outro exemplo disso. Vai determinar que as substâncias ilícitas apreendidas, essas não podem ser doadas, então elas vão ser sempre 100% incineradas. Mas e para a prova digital? E para o vestígio digital? Para os dados, ainda não existe nenhuma legislação que regulamente o seu descarte. E essa omissão vai gerar 2 impactos específicos sobre os quais a gente vai falar aqui brevemente. O primeiro de interesse dos institutos de criminalística, que são os órgãos responsáveis pela central de custódia e, consequentemente, pelo armazenamento dos vestígios até o seu descarte. E o segundo de interesse das pessoas envolvidas nos fatos penais, que foram aí objeto de investigação, de processamento e de julgamento. Vamos começar a gente falar sobre esse impacto da falta de regulamentação na visão dos órgãos de perícia. E aí, doutor Anderson, talvez a gente tenha uma identidade nesse aspecto, a gente pode, inclusive, estender esse diálogo.
O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem um projeto que chama Cadeia de Custódia. Ele busca definir aí, sistematicamente, criar padrões para procedimentos periciais. E eles lançam relatórios periódicos. O último relatório de 2023 a respeito dos vestígios digitais, então produzido por uma técnica específica de câmara, uma câmara própria para vestígios digitais, definiu como o principal problema crítico para os vestígios digitais a falta de regulamentação sobre o descarte. Esse relatório vai apontar que o descarte é o elo final da cadeia de custódia, então é essencial que seja estabelecida uma política para esse descarte, e vai chamar atenção para o fato de que, como esses dados são apreendidos em volumes sempre muito expressivos, a capacidade das centrais de custódia costuma ser atingida muito rapidamente. Então fica difícil até mesmo guardar, cumprir as outras etapas da cadeia de custódia. E vai destacar também que esses dados, diferentemente de outros vestígios, eles não são perecíveis, então eles podem ficar armazenados aí literalmente pela eternidade, fator que demanda uma solução talvez até mesmo mais dinâmica. Esse relatório eu comentei com vocês que ele é de 2023 e até hoje, pelo menos até novembro de 2024, nenhum procedimento para o descarte de vestígios digitais foi regulamentado. A gente tem a norma técnica da ABNT, a NBR 27.037, lá de 2013, que traça as diretrizes específicas para identificação, coleta, aquisição e preservação das evidências digitais, nada sobre o descarte. O decreto 11.491, que é a lei do cybercrime, vai falar sobre preservação, sobre busca e apreensão de dados, sobre métodos de obtenção desses dados, também não fala nada sobre o descarte. E, recentemente, a Polícia Federal publicou o novo POP. POP são os procedimentos operacionais padrão. Dedicado especialmente à perícia criminal, vai definir aí algumas diretrizes para o exame pericial, e no caso das provas digitais, vai falar sobre armazenamento, sobre dispositivos computacionais, sobre locais de crime informático, mas linha sequer também foi dedicada ao descarte dos infinitos aí vestígios digitais que podem ser extraídos desses dispositivos e desses locais. A consequência disso é que hoje os departamentos especializados em perícia digital precisam manter por tempo indeterminado o armazenamento desses vestígios. E a partir daí eu vejo pelo menos dois problemas sérios. O primeiro deles é custo. Porque apesar desses vestígios não terem forma física, os locais onde eles são arquivados têm forma física. São equipamentos, HDs, servidores, SSDs. O custo de tudo isso é muito elevado e é muito periódico, porque sobre esses equipamentos incide uma obsolescência que é bastante presente, né? Sempre muito importante estar trocando esse tipo de equipamento. E o segundo problema está relacionado à responsabilidade dos agentes do serviço público que lidam com esses dados para fim de Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles vão assumir posição de controlador ou de operador, a depender aí da sua posição efetiva, né? Para os vestígios digitais apreendidos com finalidade criminal, até mesmo o juiz responsável pela emissão do mandado de busca e apreensão de vestígio digital pode ser considerado controlador. Porque o controlador é quem decide o que será feito com aquele dado, se é necessária a sua coleta, como ele deverá ser processado. Quem decide isso no âmbito da busca e apreensão é o juiz. Já os operadores são os responsáveis pelo tratamento mais direto, né, dessa evidência digital. Me parece que já seriam os próprios agentes, os órgãos de perícia que lidam e gerem esses dados pessoais. Fato é que, tanto controlador quanto operador, a responsabilidade civil é a mesma, ela está prevista no artigo 42 da LGPD, e eventual vazamento desses dados, por exemplo, que é uma realidade, já aconteceu em diversos países. A gente teve um caso recente de vazamento no âmbito policial no Reino Unido, com repercussões aí muito graves. As pessoas responsáveis por esses vestígios podem ser obrigadas a reparar os danos sofridos pelos titulares desses dados. Então, são dois problemas muito graves aí pela visão do Estado: custo e responsabilidade. Se a gente pensar, então, na visão da pessoa, que por qualquer motivo vai ter os seus dados apreendidos aí, esse problema vai ficar muito maior. E aí, primeiro ponto, eu acho que a gente refletir sobre quem são essas pessoas. Porque quando a gente fala, professora Kate, de dados apreendidos, a gente não pode pensar só no imputado, na vítima ou na testemunha. A gente tem que lembrar que qualquer pessoa que eventualmente tenha feito contato digital com aquele sujeito vai ter sido alvo também da apreensão, ainda que indiretamente. Eu não sei quantas milhares de conversas eu já tive com pessoas que tiveram, por advogada, né, e você sabe bem qual é a situação, celular apreendido. Então, nós já tivemos os nossos dados apreendidos aí em diversas ocasiões. E na hipótese de uma apreensão, por exemplo, de smartphone,
os vestígios digitais que estão ali inseridos, eles não dizem respeito, então, só a quem detinha aquele aparelho. Vai ter conversa, foto, vídeo, toda sorte aí de dados eletrônicos de terceiros, sobre os quais, a princípio, não havia interesse investigativo. E esses dados vão ser coletados igualmente pelas autoridades aí, sem previsão de descarte. Um outro fator que a gente precisa demarcar é que nem todos os vestígios digitais que são apreendidos dizem respeito ao objeto que é de interesse da investigação. Vamos pensar aqui numa investigação sobre tráfico de drogas ou crime licitatório. Pouco importam aí eventuais vestígios digitais de cunho sentimental ou de cunho amoroso que tenham sido apreendidos no smartphone lá daquela pessoa envolvida. E aqui cabe um alerta que está transcrito da Rafaela Brighi e do Michele Ferrazzano, no sentido de que, independentemente da natureza do delito investigado, os vestígios que são de fato relevantes para o trabalho investigativo vão ser uma fração muito pequena da quantidade total de dados disponíveis, né, nos dispositivos armazenados. E isso é um problema muito grande, porque, apesar de não serem de interesse da investigação, esses vestígios vão ser coletados, armazenados, sem previsão para descarte, e isso significa que eles podem ser revisitados a qualquer momento. E aí, apesar de imprestáveis para uma eventual investigação sobre tráfico ou crime licitatório, aqueles elementos lá de cunho sentimental ou amoroso podem eventualmente vir a ser relevantes para uma outra investigação, no caso, por exemplo, de homicídio. E aqui que está a contradição, porque a cadeia de custódia dos vestígios digitais, ela está abrigada na cláusula do devido processo legal. Então, ela deveria configurar um obstáculo a essa incriminação generalizada que a professora Kate comentou e deveria também reforçar o elo de confiança entre as pessoas atingidas aí pela justiça criminal e o Estado. Mas a inexistência de um destino definitivo, normativamente detalhado para esses elementos, acaba gerando mais incerteza e mais insegurança. Esses vestígios, por exemplo, poderem ser revisitados em investigações futuras com finalidades diversas daquela que originou a apreensão é muito grave. Uma investigação de crime licitatório ou tráfico de drogas que resultou aí na apreensão desses dados pode no futuro ser revisitada para dados aí, para coleta de elementos de outro crime. Isso até então não foi trabalhado no Brasil, mas foi enfrentado recentemente pelo Tribunal Constitucional Federal na Alemanha. O caso deles era um processo composto aí por vários advogados, ativistas políticos, alguns membros de torcida organizada de futebol que tiveram aí seus dispositivos coletados, e essas pessoas procuraram a corte para questionar a falta de regulamentação sobre o destino desses elementos eletrônicos, e principalmente para saber se isso poderia ser utilizado em investigação futura. E o tribunal registrou que, no contexto aí do processamento moderno desses vestígios digitais, o livre desenvolvimento da personalidade exigiria que as pessoas fossem protegidas contra a coleta, contra o armazenamento, contra o uso e contra o compartilhamento ilimitados dos seus dados. Essa proteção, porém, só seria efetivada a partir de uma estrutura legislativa suficientemente específica. Isso porque as pessoas que são afetadas pela coleta de vestígios digitais, elas nem sempre sabem que elas são alvo dessa coleta. Então, raramente, elas adotam medidas legais para se defender, inclusive para solicitar o descarte. Essa dificuldade, de acordo com o tribunal, precisa ser compensada exatamente pela regulamentação da matéria, que seria somente essa regulamentação capaz de garantir aos cidadãos e às cidadãs a tutela jurídica que eles sequer sabem que precisam. Com vistas ao descarte dos vestígios digitais, o tribunal alemão decidiu que, a princípio, eles deveriam ser excluídos assim que fossem finalizadas as investigações e a partir do momento que eles já não fossem mais necessários. Isso seria uma garantia, de acordo com eles, de que isso não ficasse retido por mais tempo do que necessário. Mas até o conceito do que é necessário, o que deixa de ser necessário é bastante subjetivo. E esse fator vai só reforçar a importância de uma legislação mais detalhada sobre o tema. A gente tem um outro exemplo, que é a Lei de Enjuiciamento Criminal da Espanha, que talvez seja a melhor definição aí sobre essa necessidade de regulamentação do descarte. A lei espanhola prevê o descarte, ponto para eles. Eles determinam quando deve ser realizado o descarte, outro ponto para eles. Eles falam que é logo depois do trânsito em julgado da decisão absolutória. Só que eles vão falar que, apesar de ser necessário o descarte, deve ser guardada uma cópia. E aí essa cópia é o problema, porque essa cópia vai ficar disponível por 5 anos, e esses 5 anos podem ser prorrogados aí indefinidamente. Então,
A gente verifica aí com uma constatação muito breve de exemplos da Alemanha e da Espanha, e é interessante comparar esses países com a nossa realidade, porque são países que têm uma cultura de tratamento e de proteção de dados muito mais antiga e muito mais consolidada que a nossa, mas eles também enfrentam desafios quando o tema são os vestígios digitais e o descarte desses vestígios. Por que acontece essa dificuldade? E aí a resposta está na fala do professor Anderson, porque é absolutamente necessária uma interdisciplinariedade que vai envolver esse tema, e para esse assunto o direito só sem interação com outras disciplinas não vai ter a resposta necessária. Então a gente tem que recorrer a essas outras disciplinas, nesse caso especificamente aqui, as ciências da computação, para a gente saber qual seria a forma de efetuar esse descarte. Bom, na busca por essas diretrizes, a gente vai ver que existe uma solução para esse problema. Essa solução não é tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ela não é ao céu porque não some facilmente. Descartar dado não é fácil. Não é só mover o ícone para a lixeira. Mas também é melhor do que o limbo que a gente está hoje. Então, os próprios experts em sanitização de mídia, em descarte de vestígio digital, vão chamar esse local ideal de purgatório. Vão falar que é lá no purgatório que a gente descarta adequadamente os dados apreendidos nas investigações criminais. Quais são as diretrizes mais atuais sobre esse tema? Tá? Na busca sobre essas diretrizes, a gente vai perceber que o que há de mais moderno foi publicado já há bastante tempo, em 2015, pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, é um órgão do Departamento Comercial dos Estados Unidos, mas que faz toda essa gestão no aspecto de segurança de dados. E eles partem da relevância do descarte para a preservação da privacidade e da autodeterminação informativa dos titulares dos dados, e vão definir aí qual que seria o principal desafio para a compreensão sobre qual é a melhor forma de descartar os dados. E, de acordo com eles, o principal desafio é definir qual que é o tipo de mídia que a gente está falando. Tem mídias diversas. Pode ser cartão de memória, disco rígido, memória RAM, memória só de leitura, que é aquela memória ROM, disco rígido, já falei, memória flash, deixa eu ver o que mais. Telefone, dispositivo computacional móvel, tablet, smartphone, smartwatch. Então, tem várias categorias e vários tipos de mídia. Qual que é o maior desafio? Encaixar uma mídia numa categoria. Quais são as categorias? De acordo com o NIST, elas são as principais, né, que podem ser mais ou menos adequadas aí a depender das características da tecnologia disponível. São a limpeza, a purgação propriamente dita e a destruição. A limpeza é a aplicação de software ou de hardware para higienizar os dados em todos os locais ou em todas as formas de armazenamento, com a finalidade de proteger esses dispositivos contra técnicas mais simples e menos invasivas de recuperação de dados. Essa limpeza pode, inclusive, ser efetivada por softwares gratuitos que estão disponíveis para uso e podem, inclusive, ser utilizados aí no nosso dia a dia. A purgação, por sua vez, já é uma técnica mais relacionada a questões físicas ou lógicas que inviabilizam completamente a recuperação desses dados no destino, mas não danificam a mídia. Por exemplo, se eu estou falando de uma mídia magnética, desmagnetizar essa mídia, eu consigo apagar todos os dados e ela ainda consegue ser utilizada. Por fim, a terceira forma seria a destruição, que é um método que inviabiliza completamente a recuperação dos vestígios, inutilizando de forma bastante absoluta a mídia, e ela realmente vai perder todas as suas características básicas de forma mais definitiva. Por fim, o NIST vai dizer que, tão logo definida a categoria e aplicadas essas ferramentas, a gente tem que fazer um procedimento de dupla verificação. O que significa isso? Significa verificar se a mídia de fato foi limpa, purgada ou se foi destruída, e fazer ainda uma dupla checagem. Obviamente que isso não é possível no caso da destruição, né? Só da limpeza e da purgação, que é uma verificação por amostragem mesmo, representativa daquilo que foi descartado. Esses critérios decisórios também, assim como todas as fases do descarte, precisam ser registradas e documentadas com o máximo de detalhe possível. Fabricante da mídia, modelo, número de série, número que o vestígio recebeu no Instituto de Criminalística, formato da mídia, categoria
do descarte, descrição do procedimento que foi utilizado para o descarte, enfim, tudo muito documentado, porque o NIST vai chamar a atenção para a importância de que o processo do descarte seja desenvolvido numa estrutura muito eficaz de governança e de segurança de informação, a ser estabelecida aí pelo órgão responsável pela gestão desses vestígios digitais. A partir desse conjunto aí de diretrizes, me parece que é possível a gente implementar de fato a etapa da cadeia de custódia do descarte, que ela não está implementada. É possível a gente controlar a execução e potencializar aí os direitos das pessoas que deveriam ter a sua privacidade e autodeterminação informativa respeitados, e também seria viável para fins de que o Estado pudesse controlar não só os seus gastos, mas também a responsabilidade dos seus agentes. Eu agradeço a vocês pela atenção, também estou super à disposição aqui para a gente continuar com o debate. Muito obrigada, uma ótima manhã de trabalho a todos. Obrigado, Jamila. Sem delongas, também até para a gente poder fazer pelo menos um bloco de perguntas, sem atrapalhar o almoço de todo mundo. Já vou passar a palavra aqui para a Thalita. Estou falando da sua biografia. Thalita Lima, que é doutora em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, possui mestrado pela mesma instituição em RI. Né? É coordenadora também do Panóptico Centro de Estado de Segurança e Cidadania, pesquisadora associada do DATAS. Certo? Acho que eu tenho o mais importante, passo a palavra é sua. Então. Olá, primeiro agradecer a todos e todas pelo convite, também pela composição da mesa. Eu acho que é importante a gente trazer tanto diversidade de corpos e gênero, bem importante no debate, principalmente quando a gente está falando de processo penal, segurança pública. Eu sou coordenadora de pesquisa do Panóptico, né, que é um projeto que tem como principal objetivo monitorar o uso de tecnologia na segurança pública, fazer uma produção cidadã de dados, já que a gente não tem essa produção feita pelos entes governamentais. Então a ideia é trazer luz ao que tem acontecido. Eu acho que coordena muito com o que a gente ouviu do primeiro painel sobre quem está comprando essas tecnologias, quais são as empresas, quais são os softwares. Esse é o nosso objetivo enquanto projeto, atuar em pesquisa e também em projetos de advocacy sobre o uso de tecnologia na segurança pública. Mas aqui eu estou vestindo 2 chapéus. Eu também sou pesquisadora há muito tempo nesse tema de tecnologia, e a minha pesquisa é toda muito interdisciplinar, então acho que combina muito o que a colega acabou de falar, né? Como que a gente, para entender um problema que é complexo, precisa olhar para campos que são diversos. Então, a minha própria tese de doutorado, ela tem filosofia da computação, ela tem estudos críticos de segurança, eu mergulho no direito, que nem é a minha área, mas para compreender. Então, eu acho que é importante a gente estabelecer conversas para poder entender minimamente como que a gente lida com essa questão que já é um ponto de inflexão. Os dados estão aí, a gente está produzindo esses dados, como foi falado no painel anterior, dados para investigação, não só no processo penal, mas dados, por exemplo, para pesquisa, e quais são os limites éticos da gente usar ferramentas de scrapping, que são open source, por exemplo, que todos nós pesquisadores podemos usar, inclusive o próprio Panóptico usa open source para fazer a nossa base de dados, que inclusive está disponível para todo mundo que quiser acessar. Então, eu acho que a gente precisa sempre fazer uma reflexão ética de quais dados a gente está acessando, qual é o impacto político e social também da produção de dados. O dado nunca é bruto, já existe um campo até científico grande que pesquisa, né, que são estudos críticos dos dados, então está olhando não só para a tecnologia, mas para a produção de dados, de como os dados não existem num limbo do nada. Até os metadados, eles são produzidos de uma determinada forma, são armazenados em determinados aspectos, e como são produzidos, hospedados, por exemplo, em nuvem ou não, e como isso funciona é bem importante. Eu fiquei para o final, então vou tentar amarrar também. Como eu falei, eu estou aqui com os meus 2 chapéus, eu sou coordenadora de pesquisa do projeto Panóptico, então eu vou mostrar, eu acho que é importante a gente entender qual é a dimensão do que a gente tem hoje no Brasil, no contexto brasileiro, do uso de reconhecimento facial, especificamente na segurança pública. Eu vou apresentar alguns dados
do nosso banco de dados de monitoramento, que também está aberto. Então, quem se interessar depois de reaproveitar e analisar esses dados, está disponível toda a base de dados. Basicamente, o itinerário é a gente olhar um pouco para o contexto brasileiro e como essas ferramentas são usadas, e também do vácuo informacional que existe, e também não só do vácuo informacional no sentido mais inicial, como, por exemplo, qual a empresa que tem o contrato, até um vácuo também sobre os procedimentos operacionais padrões que são utilizados ao utilizar essas ferramentas. Eu fiz um trabalho de campo, tanto no Centro de Comando e Controle da PEMERG, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, também fiz um trabalho de campo no Centro de Comando e Controle da Bahia e também no Centro de Comando e Controle do CISP-BAF, que é um consórcio da Baixada Fluminense, que também é no Rio de Janeiro. Conversei com diversos profissionais policiais para poder entender. E aqui eu trago um ponto que o uso de data surveillance e todos os tipos de ferramentas, eles não acontecem num vácuo e sem práticas profissionais. Então, a gente está olhando também para como os advogados estão usando essas ferramentas, como os investigadores estão usando, como o policial na ponta ali está usando para monitoramento, por exemplo, na segurança pública. E todas essas práticas em conjunto vão formar como, na realidade, os dados estão sendo usados no sistema penal, olhando de um sentido mais amplo no Brasil. E essa fotografia é muito complexa de ser feita. Então, aí está a questão da complexidade, né? Como que a gente entende todo esse emaranhado, que eu uso até muito na minha tese, esse conceito, que é um conceito que eu trago da filosofia da pesquisadora Karin Barhat, que é uma física quântica, mas ela é uma filósofa da ciência, que é como que a gente observa todos esses fenômenos emaranhados para poder entender qual é a produção. Porque, no limite, vai produzir alguma ação que vai influenciar na questão dos direitos fundamentais, que vai influenciar, por exemplo, uma detenção arbitrária ou uma prática, uma flexibilização de algum procedimento processual. Então, eu acho que é bem importante. Por isso, a minha função aqui, como eu não sou advogada, é trazer algumas questões para a gente pensar em conjunto. Bom, eu acho que já está ali o... Deixa eu passar aqui para conseguir observar também, como está distante aqui para mim. Bom, o primeiro slide, eu acho que o anterior até, se o André puder colocar, ele dá um panorama geral de como que a gente está no Brasil, né? A gente tem 313 projetos utilizando a tecnologia de reconhecimento facial, e esses projetos são pulverizados tanto em projetos federais, projetos municipais, projetos estaduais também, né? E aqui cabe a gente pensar que a gente entende quanto o projeto ativo é um projeto que já houve ignição para compra, ou seja, já passou por todo o processo burocrático, a compra já foi feita, ele está em processo de instalação. Então, projeto ativo a gente entende metodologicamente como isso, nesse banco de dados específico. O que a gente observa é que é uma pulverização de projetos, principalmente a gente observou depois de 2019, com a portaria que na época foi escrita pelo ministro Sérgio Moro, que abriu uma quantidade específica do orçamento para compra de tecnologias, em especial de reconhecimento facial e outras tecnologias, com o intuito da ideia própria, né? Como a gente pensa, né? Vamos modernizar a segurança pública, a gente vai comprar tecnologia, a gente vai seguir o que está sendo a gente vai seguir o que está sendo visto em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos usa tecnologia de reconhecimento facial há mais de 25 anos. O Brasil, a gente viu um boom a partir de 2018, em especial com a entrada dos grandes eventos, foi começando a se normalizar, foi criado os centros de comando e controle, esse processo de integração das forças de segurança, até a gente ter o cenário que a gente tem hoje, que é muito disseminado e que também eu trago uma questão de que é problemático no sentido que a gente não tem transparência de como essas aquisições são feitas, a gente não tem padronização técnica de qual tipo de ferramenta é utilizada, a gente não tem procedimentos operacionais padrão. Tem uma pesquisa do projeto que a gente fez em Goiás, especificamente, que a gente vê pequenos municípios que não têm saneamento básico, não têm esgotamento público, comprando a tecnologia para ser usado pela prefeitura. Mas aí a gente pergunta via live para a prefeitura quem vai operacionalizar a tecnologia.
podemos. Eu acho que pode passar, André. Pode passar para o próximo também, por favor. Isso também é um dado que a gente produz, que esse dado é uma ponderação, né? A gente olha para os municípios que estão utilizando as tecnologias e cria essa ideia de população potencialmente vigiada, que, óbvio, né, não se compara o nível porque a gente não consegue saber exatamente quantas pessoas são potencialmente vigiadas. Esse número pode ser muito maior até, porque aqui a gente está olhando só para reconhecimento facial na segurança pública. A gente tem câmeras, por exemplo, privadas, como foi muito abordado no livro anterior, até do Internet Lab, como que a segurança pública e a privada também tem feito conexões. Em São Paulo, a gente tem o Smart Sampa e também a Muralha Paulista sendo estabelecida. No Rio, a gente tem 2 projetos, como Civitas, e também tem o projeto 90 Integrado, que são 2 projetos de integração pública-privada de vigilância de espaços públicos. Então, a gente ainda não tem essa dimensão total, mas o que a gente consegue ponderar que já é um número bem grande, né? Pode passar, por favor. E aí, você pode passar também esse, pra gente ir um pouquinho mais rápido. Esse dado é bem importante, e eu vou parar nele um pouquinho, e eu quero que vocês prestem bastante atenção em quais dados a gente não tem, né? Quando a gente olha para os dados, por exemplo, de operador, que é um dado muito importante, ou seja, quem está usando a tecnologia no fim do dia. Vocês podem olhar que a gente tem também pouca informação do operador. A gente tem baixíssima informação do software, que é bem importante. Até para a gente fazer, por exemplo, uma análise de qual nível, se esse software, por exemplo, já participou dos testes do NIST, se a gente consegue ter uma noção de qual o nível de acurácia dele. Eu conversei com um policial do Rio de Janeiro, que é especializado no projeto de reconhecimento facial do Rio, que inclusive ele é muito técnico, e aí ele me falou assim, olha, o nosso software tem esse hash, porque ele fez o teste no NIST, ele me mostrou o teste. Então, assim, querendo ou não, é até uma forma da gente conhecer e entender o que também leva o poder público a adquirir esse tipo de equipamento. Então, eu acho que também não só criticar e pensar nas riscos, mas também compreender a visão daquele operador ali, da tecnologia, de como ele observa que aquela tecnologia é boa o suficiente para ser utilizada na gestão pública. Pode passar, André, por favor. Pode voltar, que esse aí é por último mesmo. Então, vou voltar aqui pro debate. Assim, eu trouxe os dados mais para ilustrar. E aí, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma pulverização gigantesca do uso de reconhecimento facial. Aqui eu estou falando de uso de reconhecimento facial em tempo real, né? A gente não está falando do uso para investigação. O uso para investigação aí seria uma outra camada. O Panóptico não faz o monitoramento desse uso. Na verdade, a ideia é a gente até estender, mas a gente não faz esse monitoramento ainda. E aí, usando meu outro chapéu, que é de pesquisadora e da minha tese de doutorado também, eu olho para um software específico, como estudo de caso, que é a Clearview AI. E eu olho desde a formação da própria empresa e também do software. Por isso eu faço uma análise técnica também, e aí fiz entrevistas, fiz uma metodologia um pouco mais interdisciplinar para compreender. E aí, quando a gente fala de uso de reconhecimento facial para investigação, a gente alarga e conecta um pouco o que a gente entende como data surveillance. Porque um exemplo da Clearview é um exemplo emblemático. E também ressalta a falta de transparência com que as ferramentas estão sendo usadas. Em todos os pedidos de lei ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a gente não encontra o uso da Clearview no Brasil. E eu mandei lá para também um monte de polícia civil. Eu acho que eu mandei para todas. E todas não me responderam, falaram que era um dado sigiloso e compreendo também é isso. O pesquisador às vezes recebe muitos não. Mas a gente tem indícios, por exemplo, via lei também, por isso a importância da abertura e do acesso à informação, de várias reuniões do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, inclusive em vídeos e dados de vídeo, de prospecções da Clearview para o uso de investigação. E por que eu cito a Clearview como um caso que conecta e para a gente pensar em tudo que
que as professoras já falaram anteriormente, porque a Clearview ela é tanto uma ferramenta, um software de reconhecimento facial que tem na sua própria metodologia, inclusive patenteada, de fazer um scrapping de todos os dados de imagem disponíveis na internet, ou seja, todos vocês, se tiveram alguma vez na vida alguma foto tirada no Flogão, no Flogão, no MySpace e até na Deep Web, essas fotos podem estar no banco de dados da Clearview. No último dado que eu tive, o banco de dados da Clearview tem mais de 20 bilhões de imagens. Hoje em dia, a ferramenta de reconhecimento facial com maior base de dados. E aí, quando a gente olha para a crítica, por exemplo, a gente critica geralmente o reconhecimento facial, como a professora Nina falou no painel anterior. As muitas críticas à ferramenta em si estão relacionadas ao nível de viés ou à falta de diversidade da ferramenta. E aí, a Clearview contra-argumenta, inclusive em materiais que estão disponíveis no site dela, vocês podem ver, inclusive os materiais de prospecção que tiveram aqui no Brasil, de encontros de empresas de tecnologia, de que, olha, a nossa ferramenta é 99% sem viés, a nossa ferramenta é diversa, porque, afinal, a gente tem 20 bilhões de imagens. E aí, qual é o limite, né? Então, a Clearview tem sofrido muitos processos, mundo afora, na Austrália, Reino Unido, União Europeia como um todo. Tem até uma limitação do uso no Canadá, mas nos Estados Unidos, ao revés, a gente vê a ampliação do uso para outras agências de law enforcement. Então, o escândalo que teve em 2020, escândalo que eu digo porque se vocês jogarem no Google, vocês vão ver assim, escândalo Clearview e etc. O escândalo da Clearview em 2020, na verdade, eu analiso como até foi uma jogada um pouco também de marketing, porque lançou luz sobre o que a empresa estava fazendo e o modo como a empresa faz, porque ela oferece demos, os policiais testam, esse teste não entra na engrenagem burocrática, então a gente não cria uma licitação, então você não consegue rastrear, e essa questão, como que está sendo usado? A gente não tem rastreio de nada, cadê a cadeia de custódia, e etc, etc. Então você não consegue rastrear quem está usando a ferramenta e essa ferramenta os policiais testam e vejam, eles olham e falam assim, caramba, realmente ela me dá ali pistas para investigação, que é muito marketing, né? A Clearview vai dar pistas para investigação, mas ela não pode ser a única evidência para incriminar alguém. E aí você encontra isso em todos, assim, papers da empresa em si, e reforçando muito isso, que é também para blindar juridicamente o uso e também a crítica, né, do uso dessa ferramenta. E a API da Clearview é aberta para agregar outros tipos de software, como o Notebook 2, que é um software que é usado, por exemplo, na França, para detectar possíveis terroristas. Então você vai colocando a API dela, vai agregando outros tipos de software que você consegue observar e fazer conexões a partir dos metadados. Na minha dissertação de mestrado, eu olhei para esse caso específico, de como na França o simples fato de uma pessoa frequentar um bairro X já colocava ela numa provável lista de suspeito, enquanto você está olhando para um estado que tinha acabado de sofrer um atentado terrorista e todas as questões de inteligência, agregação de bases de dados, e aí já é um pouco para uma outra conversa também. Mas eu trouxe para vocês tanto esse aspecto do Brasil, de como a gente tem, né? Eu acho que coaduna com o que eu escutei até hoje, né? Desde ontem até hoje, como a gente precisa pensar mecanismos de mitigação de risco e como que a gente produz procedimentos operacionais padrão. Procedimentos operacionais padrão para os policiais, até para resguardar o policial daquilo que ele está fazendo e para compreensão, procedimentos e regulamentações e ideias, né, ou consensos. Aí eu não sou do direito, não sei se é a melhor palavra, mas consensos de qual é a admissibilidade, do que é admitido, qual é o limite do que é admitido. Eu fiz essa discussão na minha tese, mas eu olhei para o caso norte-americano, que é bem diferente do Brasil. Há uma discussão sobre a admissibilidade já lá dessas provas no tribunal. E isso vai ser uma discussão que vai chegar aqui, como que a gente está debatendo isso, e o que a gente ouviu no primeiro painel, né? Qual é a questão da epistêmica também, né? Quando a gente lida com o que a gente fala sobre racionalidade algorítmica.
Então, a gente precisa fazer uma reflexão de que não é porque o algoritmo disse que existe uma provável ligação, porque quando a gente fala de machine learning, quando a gente está falando de probabilidade, a gente está falando de certeza. Então, como que a gente lida com essa nova camada epistêmica que também é trazida para o jogo, essa nova correlação de força até. Por exemplo, como que o advogado contesta nesse sentido? Como que a gente cria formas de contestação? Porque o direito a um processo justo é um direito fundamental. Né? Então, como que a gente faz esse tipo de contestação? Deixa essas perguntas para o final. Eu acho que o último slide era mais para trazer essa reflexão. Eu sempre coloco essa frase porque é isso, né? O Deleuze lá em 1995 já falava que a gente está falando aqui. Porque se a gente só olhar para a questão técnica, eu acho que é importante a gente pensar na questão técnica, pensar como que a gente lida com ferramentas de IA, por exemplo, no nosso cotidiano, compreender o modo como essas ferramentas processam, que é por padrão, entender que são probabilidades e não entender aquilo como verdade absoluta, porque disse a verdade, a máquina disse, então eu vou agir desse jeito, mas provocar uma reflexão conjunta, né, acadêmica, dos operadores do direito, dos profissionais de segurança, de como que a gente precisa compor junto com as máquinas. Como que elas são ferramentas. Então, só a reparação ou só pensar numa ética by design, na minha concepção, não é um caminho só isso. A gente não vai resolver nada só isso. Assim como só botar tecnologia e falar a gente está modernizando o sistema de justiça criminal. Vamos comprar toda a tecnologia possível e modernizando. Mas aí você não tem treinamento, mas aí você não tem mecanismo, você não tem procedimento operacional padrão. A gente vai continuar retroalimentando um sistema que já existe há muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa analisar os componentes sociais nos quais a tecnologia é apenas um elemento. Então, pensar a regulação, mas pensar em conjunto, trazer todo mundo, acho que, para a conversa. E eu acho que esse é a questão que eu deixo aqui para a gente fazer em conjunto e compor reflexões que produzam caminhos possíveis, né? Para a gente reimaginar, né? Até pensar em como que a gente reimagina uma ideia de justiça? Porque se a gente acha que fazer justiça é só apenas seguir um passo a passo que a máquina disse, ou que como que a gente faz essa reflexão mesmo da correlação de forças epistêmicas entre todos que compõem essa multitude emaranhada, desde os profissionais de segurança aos profissionais que desenvolvem as ferramentas, às big techs que às vezes detêm essas ferramentas, e que tudo isso também tem por trás escolhas políticas, né? Politicamente, por exemplo, dei o exemplo de Goiás. Foi escolhido comprar câmeras de reconhecimento facial ao invés de botar a internet na escola no período de pandemia. Foi uma escolha. Então, eu acho que como também o nosso dinheiro público, a gente precisa, como sociedade, repensar isso. Agradeço pela oportunidade. Bom, até pelo agitar da hora, vamos reunir um bloco de perguntas e a gente já faz em conjunto com as considerações finais das palestrantes, tá? Alguém gostaria de fazer pergunta? Você aqui para sair do som do fone? Funcionando só. Oi. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos, boa tarde já. Minha pergunta é especialmente direcionada para a professora Thalita, parabéns. E eu queria saber como a senhora se posiciona em relação ao banimento do uso do reconhecimento facial, como alguns movimentos, por exemplo, o coletivo Direitos em Rede e a hashtag que ficou mais popularizada no ano passado, Tire o Seu Rosto da Minha Mira, e qual a sua posição a respeito do banimento dessa ferramenta e se isso é factível dentro desse nosso cenário em que muitos governos já investiram milhões ou às vezes bilhões de reais com uma tecnologia em detrimento de esgotamento ou internet nas escolas, e se essa é uma causa que ainda tem alguma chance do ponto de vista pragmático de ser emplacada
por exemplo, no Brasil, isso para não falar da experiência no exterior, que eu sei que há alguns países que já vedaram o reconhecimento. E se alguma proposta de lei referenda que te agrade, eu sei que a senhora também disse que não é da área do direito, mas que se houvesse algumas diretrizes mínimas, qual seria o standard ou padrão internacional que poderíamos olhar e pensar, bom, pelo menos a partir daqui, acho que há uma mínima segurança no uso dessa tecnologia. Muito obrigado. Alguém mais? Tá, então eu vou aproveitar. Desculpe, não tinha visto, pode falar. Por favor, também, tá? Boa tarde, meu nome é Beatriz. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Thalita também, porque eu fiz a minha pesquisa de TCC sobre a questão do... que o colega até falou do banimento, né, do reconhecimento facial. E uma informação interessante que eu descobri na minha pesquisa é que tem... Eu não sei se são países, mas tem uma discussão acadêmica sobre a substituição da tecnologia por super reconhecedores, que são pessoas especializadas em questão facial, né? E que elas têm uma capacidade, um treinamento de reconhecer pessoas vendo vídeos. E eu queria saber se seria interessante, nessa linha do banimento, talvez buscar investir mais em psicologia e nessa capacidade humana do que na capacidade da máquina. Não sei se deixei muito claro. Alguém mais? Obrigada. Bom dia, boa tarde, quase já, né? A minha pergunta para a professora Jamila é no seguinte: eu estava pensando no que você estava falando do limbo, de onde a gente coloca, né, todos esses resíduos investigativos de dados digitais que foram extraídos na cadeia de custódia. Precisa ter um fim, né, nesse ciclo. E essa prestação de contas, como seria feito para um caso de uma reabilitação criminal, um caso de um cybercrime e tal, porque assim, a reabilitação criminal, ela é um direito garantido à pessoa depois de, acho que, 5 anos, e realmente para a pessoa não ter mais nenhum reflexo daquela condenação, e é muito difícil. Em relação, eu queria saber o que você acha sobre isso, mais nessa linha. Mais perguntas? Bom, então, também aproveitar e fazer esse bloco de perguntas com as considerações finais para a professora Kate, para a Jamila também de especial, perguntar, principalmente a professora Kate falou de controle judicial, casos que chegaram e foram julgados, que a senhora mencionou no final da apresentação, mas qual que é a opinião da senhora em termos do que a gente tem hoje de perspectiva legislativa, que me parece que a gente, às vezes, está tratando de problemas muito mais complexos e, vamos dizer, digitais, com legislações, por vezes, quase que analógicas, né? Sendo que a principal base talvez seja a lei de interceptação telefônica, que é de 96, uma outra realidade. Como a senhora mesmo falou, as leis mais modernas, lei anticrime, tratada de cadeia de custódia, também não toca com a profundidade necessária, talvez, em provas digitais. Então, enfim, qual seria também a standard, perspectiva legislativa para a gente atacar essa situação? Essa é a pergunta. Então, eu pretendo, acho que é legal a gente fazer a resposta às perguntas e já a fala de encerramento na ordem das exposições, se vocês concordarem. Pode ser? Então, vou começar aqui com a professora Kate. A palavra é sua. Obrigada, Ivan. Em relação à sua pergunta, eu acho que, para além da perspectiva, claro que ter um arcabouço normativo apropriado sempre é salutar. E, para além da legislação da interceptação, eu acredito que nós deveríamos avançar aí no projeto, aliás, tentar não avançar ou mudar a perspectiva da LGPD penal, né? E aí eu acredito que, de novo, é o conflito dos 2 séculos e meio.
é uma discussão clássica, o fundamento da prisão preventiva é a ordem pública, a danadinha da segurança. E aí toda essa perspectiva construída lá atrás para restrições indevidas ou ilegais de direitos fundamentais, ela está sendo transposta com ressignificados na hora de eu dizer: posso usar, já que está em risco, a segurança pública. Veja o caso dos 2 votos proferidos lá no caso do recurso da Google, no caso da vereadora Marielle. E é interessante que um dos ministros diz expressamente que o número de sujeitos por ser determinado, em que pese uma indeterminação inicial, mas é determinado. E aí eu adoraria, depois não sei se Thalita tem esse número, eu busquei muito ontem uma perspectiva de possível número de usuários que seriam atingidos quando da entrega daqueles dados. Eu acho que esse número é importante, por mais que falem da nossa cultura, da datocracia, né, ou essa busca, ou esse fetiche indevido por dados, mas vejo, por exemplo, saindo da tecnologia, mas também trabalho na perspectiva de direitos fundamentais. Quando o Supremo julga agora a história, a situação da revista vexatória nos presídios, um dos maiores argumentos utilizados foi o número de achados versus o número de revistas. Não sei se foram para 3.000 revistas você encontrava alguma coisa, salvo engano é isso. E aí eu acredito que se nós tivéssemos, talvez, esse número disseminado aqui entre nós, se a gente tivesse aqui no nosso debate dizendo são milhões de passageiros, milhões de pessoas que, se o Google entregasse, eu acredito que seria um argumento interessante, até para quebrar a segurança pública. Mas respondendo isso, eu acho que é um problema cultural nosso. E a gente está só transpondo, são feridas ainda abertas ou construtos ainda em desenvolvimento, né? Nessa perspectiva de segurança pública versus direitos fundamentais. Então, a prisão preventiva, a ordem pública lá de trás, o termo polissêmico, o termo indefinido, vem para agora, quando eu digo assim, é a organização criminosa, é a proteção do Estado Democrático de Direito, é a proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, que veja a lista dos pedófilos agora já promulgada uma lei federal. Na lei federal, salvo engano, são 10 anos após o término do cumprimento da pena, o nome da pessoa ainda vai estar na lista dos crimes sexuais e crimes de violência doméstica. Então, é essa perspectiva, Ivan. O que é mais importante para o Estado? Eu acho que é isso que a gente precisa ultrapassar. Então, não adianta lei apenas. É uma questão muito mais cultural. Obrigado, professora Kate. Passo a palavra desde já para a doutora Jamila. Obrigada, Ivan, obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, historicamente, a pessoa condenada, processada, julgada no processo penal, ela é marcada, né? Isso se na antiguidade, no medieval, ela era marcada com ferro, hoje, que os corpos já são mais datificados, essas marcas também costumam ser datificadas. Então, biometria, coleta de digital, a própria questão do banco de DNA, do cadastro de pedófilos, enfim, são situações que essa pessoa sempre vai sempre acompanhá-la, essa pecha vai sempre acompanhá-la. Para fins de reabilitação criminal, o que a legislação estabelece hoje é que essa ficha em 5 anos vai ser apagada para o público. Mas para as forças de segurança pública, esse registro continua, tanto é que FAC e CAC vão estar para sempre ali com registros, inclusive, eu tenho cliente com FAC da década de 60, da década de 70, quando pega a FAC do sujeito é uma loucura. Então, só que o que uma FAC significa? Uma FAC significa que ele respondeu ali a um processo que teve determinado resultado. O que esses dados extraídos dos seus aparelhos significam? Significam um acesso absolutamente infinito a todo tipo de informação que ele produziu e que as autoridades tiveram acesso. Então, concordo com a sua perspectiva, acho que essa é, inclusive,
inclusive, um outro ponto para a gente agregar aqui ao debate do descarte, com certeza. E agradecer também, Ivan, a você pela mediação, às minhas colegas aí pelo debate e a todos por essa manhã que foi tão proveitosa. Obrigada. Obrigado, doutora Jamila. E ao André também pelo auxílio técnico. E então, para encerrar, passo a palavra para a doutora Thalita fazer as considerações finais e responder as perguntas. Bom, boa pergunta, né? Vocês dois trouxeram perguntas que se entrelaçam. Então, eu sou ativista, eu sou pesquisadora, sou acadêmica de vigilância, principalmente de segurança, e aí segurança internacional e segurança pública. Também sou coordenadora de pesquisa, então trabalho numa organização da sociedade civil e também sou ativista. Inclusive, eu faço parte da comissão da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. Então, eu também visto esse chapéu de ativista. Então, a gente é muitas coisas em uma coisa só. Então, eu tenho uma perspectiva aqui, eu tô falando por mim, Thalita. Eu tenho uma perspectiva e a gente precisa ter um certo grau de utopia, porque a utopia movimenta a gente para frente. A gente tem que ser, assim, um pé na utopia, um pé na realidade. A gente tem que ser um otimista e tem que ser um pouco um realista esperançoso, né? Então, eu acho que essa é bem a palavra. Eu tenho essa utopia de que seria o melhor dos mundos à vista, de que independente do processo do progresso tecnológico e desenvolvimento técnico, a gente tem ferramentas hoje que são extremamente acuradas do que quando eu comecei a pesquisa, por exemplo, comecei a pesquisar algoritmo de machine learning em 2015, eu tinha um grau de tecnologia. Hoje, assim, principalmente com a pandemia, o avanço foi exponencial. Você vê até testes do NIST de 2015 não se comparam com testes de hoje. De várias ferramentas, assim. Então, porque além disso a gente tem uma datificação massiva. Então, você tem mais dados, você acura mais as tecnologias, você consegue lidar até com as críticas. Então, muitas críticas à diversidade de bancos de dados. Ainda temos essa falta de diversidade, mas muitas ferramentas já falam, a gente tem um grau de diversidade demográfica, e etc. Mas o que eu entendo é que sempre vai ter viés. Se você conversar com um programador, um cientista da computação, ele vai falar para você, as ferramentas sempre vão ter viés. Ponto. E quando eu estava lá, até tem umas 2 semanas que eu visitei a nova sala de reconhecimento facial do Rio de Janeiro, fizeram uma sala específica para isso, e aí eu fui visitar, e aí tinha um nível de hash, né, em qual que vai dar o ponto de ignição do alerta para que o policial vá fazer a abordagem. E aí tinha uma porcentagem ali, aí eu curiosa, sempre fico fazendo perguntas, e aí, o bom é que assim, eu tenho uma interlocução até muito respeitosa com os policiais, aí perguntei por que essa porcentagem tá ali, e ele me explicou por quê. A gente fez testes, a própria empresa tem ali, mas mesmo assim, ele me falou a quantidade de falsos positivos, que eles não enquadram quanto erro, eles enquadram enquanto falsos positivos. Por que eles não enquadram enquanto erro? Porque existe um procedimento, isso eu tô falando do Rio de Janeiro, tá? Existe um procedimento operacional padrão em 4 fases. Então, mesmo que aconteça um falso positivo, ou seja, aconteça uma abordagem errônea, em que a pessoa não é a pessoa, eles não enquadram quanto erro porque o policial abordou e não levou para delegacia. O erro é só quando a pessoa fica detida. Então, essa é uma perspectiva para a gente pensar até qual erro é tolerável, porque a própria noção de erro varia. O erro para quem está desenvolvendo a tecnologia é apenas uma porcentagem. A 70% o nível de acurácia é melhor. Para o policial na ponta, se o Centro de Comando e Controle fala que aquela pessoa tem um mandato de prisão em aberto, e às vezes por um crime, por exemplo, de homicídio, enquanto eu estava lá aconteceu isso e eu pude ver, o policial na ponta vai entender, poxa, aquilo ali é uma pessoa super perigosa, então qual que é o treinamento também? E às vezes não é. Então, como que a gente repensa o erro? E por que eu estou fazendo essa digressão para entrar no caso do banimento? Porque eu acredito que, se a gente colocar na balança, né, fazer um trade-off entre os riscos e os benefícios, eu acredito que é muito mais arriscado, independente do nível de avanço. Por quê? Porque essas tecnologias não existem apartadas do social. Elas não existem separadas da sociedade.
elas estão emaranhadas com o que a gente entende como seletividade penal, o que a gente entende enquanto suspeito. E isso acaba gerando também enviesamento não só tecnológico, mas no processo como todo. E a gente vê o aumento massivo de erros. E assim, são números, tipo, mais de 1.000 falsos positivos. Tem lugares que a gente nem sabe qual é o nível de falsos positivos. A gente tem casos emblemáticos ao redor do mundo. A gente teve um caso recente no Rio de Janeiro, inclusive eu entrevistei uma pessoa que foi vítima de reconhecimento errôneo. Era uma profissional da prefeitura que foi em um evento na prefeitura, passou por um processo vexatório, era uma mulher negra. E aí, beleza. E quando eu argumentei depois, em uma audiência pública, que inclusive está gravada, então quem quiser assistir, teve uma audiência pública no Rio de Janeiro para pensar em um PL, para regulamentar, né, e produzir auditoria dessas ferramentas. E aí o tenente falou assim, não, mas isso não foi um erro, porque estava dentro do POF. Então, estava dentro do procedimento operacional padrão. Ela não foi encaminhada à delegacia. Embora existam questões vexatórias, embora tenha sido um processo traumático para aquela pessoa, aquilo ali não foi considerado um erro. Então, existe essa reflexão que tudo é muito mais complexo. Então, eu, Thalita, sou a favor do banimento, mas acredito que é muito difícil a gente conseguir banimento. Embora eu esteja ativista a favor. Então, enquanto a gente não chega no mundo ideal, o mundo ideal que todo mundo aqui quer, que a gente tenha direitos fundamentais para todo mundo, que todo mundo consiga andar com segurança. A gente quer segurança, a gente quer ter segurança, que a gente tenha todos os direitos fundamentais resguardados. Enquanto a gente não chega no mundo ideal, o que é possível fazer no mundo real? E aí o exemplo da discussão do PL é um exemplo que a gente está tendo no Rio de Janeiro. Então, a gente está junto com a PEMERG, e olha, a gente está trabalhando junto com a PEMERG em como que a gente produz dados. Porque a produção de dados é importante. Como que a gente produz dados sobre essa ferramenta? Como que a gente produz, por exemplo, auditoria sobre a ferramenta que é utilizada aqui no Rio de Janeiro, é uma ferramenta russa específica. Então, assim, construir juntos mecanismos de mitigação de risco. A gente tem o PL aí, que também tá para essa semana sair, que também é um caminho, mas é isso, a gente tem que tentar. Tanto a nível de regulação mais federal, talvez, por exemplo, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, pensar em normativas técnicas, assim como tem para as câmeras corporais agora. Qual que é o rádio técnico que a ferramenta tem que ter? Gente, tem ferramentas que estão sendo usadas que é tipo 50% de acurácia, é muito baixo, é muito baixo. Então a gente precisa pensar assim, o que é possível. A gente tem que querer, e no mundo ideal, querer muito. Então eu sou a favor do banimento, eu sou ativista da campanha, só que a gente tem que pensar também em como a gente cria elementos de mitigação de risco. E aí eu falo, não em nome da minha organização, vou falar igual a professora anterior, mas em nome de Thalita, tá? Aqui. Agradecendo de novo vocês três pelo excelente painel, convidando a todos e a todas para voltarem com a gente aqui, 5 da tarde. Nós vamos ter o terceiro painel do dia, temos mais 2 hoje, tá? Um às 5, outro às 18h30, tá? Então, enfim, agradecendo e ao público que ficou aqui também até o final nesse debate interessante. Declaro aqui encerrado e agradeço a todo mundo. Obrigado.